atrasar, esquecer a sessão, desistir da terapia sem avisar o psicólogo, ficar em silêncio boa parte das sessões. Você se vê em alguma dessas situações? Então fica aqui até o final para você entender o que pode existir por trás desses comportamentos. Para quem caiu aqui de paraquedas, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica. Aqui no meu canal eu falo sobre filmes, livros, afetos humanos, psicologia. Então se você se interessa por alguma dessas temáticas, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque assim você vai ser lembrado semanalmente dos vídeos novos que eu coloco aqui no canal, semanalmente, com todo o carinho do mundo. Todas essas atitudes que eu falei no início, como se atrasar, esquecer a sessão, desistir do processo psicoterapêutico, pode ter a ver com o que nós psicólogos comumente chamamos de resistência. Apesar de ser bastante comum a gente falar sobre esse termo, ele pode ter diferentes significados a depender de cada abordagem, de cada teoria, de cada perspectiva desse mundão aí da psicologia e da terapia. Normalmente a gente escuta falar sobre a resistência a partir da luz da psicanálise. E nessa perspectiva, o que acontece é que a resistência surge como um sintoma, uma barreira, no momento em que o analista está ali com o paciente no setting terapêutico e ele começa a colocar em prática as técnicas da psicanálise, mas o paciente resiste, né, a essas intervenções, essas técnicas. E para que o processo realmente possa fluir, essa barreira é vista como algo que prejudica, que precisa ser destruída para que tudo ocorra numa certa fluidez, né, para que o processo consiga realmente ser elaborado. Inclusive, quem for da área da psicanálise, fica à vontade aqui para colocar nos comentários, para complementar, para refutar, para dizer o que acha, porque eu pouco sei da psicanálise, eu não trabalho nessa perspectiva, e também acredito que por nós sermos seres tão plurais, a gente também precisa de teorias e perspectivas plurais, né, na nossa psicologia, para poder abranger toda essa complexidade que existe na nossa humanidade. Mas uma outra maneira de olhar para a resistência, que é um mecanismo de defesa, pode ser a partir da fenomenologia existencial, que é justamente o horizonte, né, que eu vou me nortear hoje aqui para trazer para vocês esse vídeo. Para isso eu vou me inspirar no artigo do professor Dr. Jorge Ponciano Ribeiro, que se chama A Resistência Olha a Resistência. E eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição, caso você queira olhar com mais calma, né, ler com mais calma esse conteúdo. Nessa perspectiva, a resistência ela surge como um fenômeno produzido pelo contato, o contato entre duas pessoas, o contato entre pessoas na relação. O que isso quer dizer? Quer dizer que a resistência ela surge não só dentro de um setting terapêutico entre quatro paredes, ele surge em qualquer situação da nossa vida, em qualquer relação que a gente tenha no mundo externo, no nosso trabalho, num churrasco, numa reunião de família, nas nossas relações cotidianas com um parceiro, parceira. Então, essa resistência surge como uma coisa natural do ser humano, como algo que é muito intrínseco nosso e como uma forma de proteção a ameaças externas. Pelo menos aquilo que o nosso organismo julga como algo ameaçador para a gente. Até porque o nosso organismo tende a ter um certo equilíbrio, né? Uma certa constância, uma certa previsibilidade. Então, quando ele sente que tem algo externo que ameace essa estabilidade ou comodidade, ele também tem certas reações diante dessas possíveis situações que possam nos convocar a mudanças. Seja uma mudança de percepção sobre nós mesmos, seja uma mudança concreta na nossa vida em relação a como a gente trata uma pessoa ou do quanto a gente se responsabiliza por aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, sabe? Muito dessas mudanças são realmente dolorosas, né? Podem ser dolorosas ou podem ser algo que tira realmente a gente da zona de comodidade. E muitas vezes faz com que a gente deixe de olhar para a vida do modo como a gente sempre olhou. Então isso realmente é inquietante, muitas vezes traz angústia, traz uma preocupação de como pode ser o futuro, caso você passe a olhar para você de forma diferente,
muitas vezes coloca em xeque a tua própria autoimagem, a tua própria percepção de si mesmo, a tua identidade, seus valores. Então, é por isso que muitas vezes acontecimentos externos, percepções, falas, observações, intervenções que acontecem principalmente no contexto, no ambiente da terapia, pode ser algo tão inquietante e pode se apresentar de uma forma inconsciente para a gente como algo ameaçador. Então, a maneira que o nosso organismo tem de barrar essas intervenções, essas falas, observações que façam a gente olhar para a gente de maneira diferente, olhar para as nossas decisões de formas diferentes, até mesmo que possa trazer culpa, né, que possa trazer remorso, é justamente encontrar mecanismos de defesa, como faltar à terapia, chegar atrasado, maneiras de não lidar com aquelas situações. Mas deixa eu te trazer um pouco mais para a realidade e te trazer exemplos da vida do dia a dia, que apresentem essas resistências, né? Não sei se você já foi chamado para apresentar um projeto no trabalho que você desenvolveu, ou foi chamado para dar uma palestra, uma aula, uma apresentação, um workshop dentro da tua área e o teu comportamento foi evitar a situação, foi praticamente fugir, né? Recusar o convite, dar uma desculpa, dizer que tinha outro compromisso, dizer que fulano pode apresentar melhor esse projeto. Isso tudo são maneiras de se esquivar, de fugir, justamente de resistir a situações que você acredita que talvez você possa falhar, que você não tem competência suficiente, ou de não saber o que responder no momento em que você estiver apresentando conteúdo. Então, são maneiras de se defender de situações que coloquem em xeque a tua autoestima, como você se enxerga, a percepção de autoeficácia sobre o que você pode fazer ou não. Então, entende como isso pode acontecer no trabalho? Você pode até viver isso também num relacionamento amoroso com seu marido, com a sua mulher, namorado, namorada, sei lá. Quando você evita certas conversas, que talvez você não saiba muito bem o que você acha sobre determinados assuntos, sobre o que você está sentindo, ou você também acha que toda vez que isso acontece você se desgasta muito, né? Tocar em certas conversas, né? Que nunca tem solução, né? Para vocês dois, então você vai evitando ter certos tipos de conversa. Então você pode, por exemplo, se o teu parceira começa a falar sobre esse assunto que você evita, você pode começar a cantarolar, a apontar para outro objeto que está ali na rua, falar sobre outro assunto, né? Se esquivar realmente dessa situação. Ou outra situação que pode acontecer é deixar de ir a eventos familiares para evitar certos comentários, certas piadas, certas perguntas, né? Isso tudo são maneiras que a gente encontra para se defender, né, de certos sentimentos desconfortáveis para a gente. Esses comportamentos e decisões, como eu disse antes, acontecem de forma inconsciente, irrefletida muitas vezes, e é a maneira que nosso organismo tem de tentar lidar com essa tensão que existe entre as obrigações, responsabilidades, normas sociais, regras externas e os nossos desejos internos. E parando para pensar assim, a resistência ela não deve ser vista como algo a ser destruído, a ser extinguido a todo custo, porque ela tem um papel ali, e um papel até no lugar de saúde, de fazer nos proteger de situações, de percepções, né, uma tomada de consciência que talvez a gente não esteja ainda preparado para lidar naquele momento. Mas aí é preciso se atentar a 2 pontos que eu fiquei refletindo enquanto eu li o artigo. O primeiro é que quando esses mecanismos de defesa se tornam muito frequentes e se tornam muito enrijecidos, eles podem passar a nos limitar e impedir a expressão das nossas necessidades, como a nossa estima, autorrealização, autenticidade, espontaneidade. E é aí que pode existir o risco do adoecimento, quando a gente passa a ter vivências enrijecidas, limitadas, né, que não deixam a gente expressar a nossa totalidade, né, aquilo que nós somos e poderíamos ser. O segundo ponto é que eu não poderia deixar de falar como uma boa
psicoterapeuta existencial, que a gente também não pode deixar essa situação fazer com que a gente possa cair no que Sartre chama de má fé, que é justamente negar a nossa responsabilidade diante das nossas escolhas, né? A gente está o tempo todo decidindo sem nem mesmo percebermos. Quando não escolhemos, não escolher já é uma escolha. Então, se a gente já toma consciência de que alguma coisa está acontecendo, que nos incomoda, né? Mas a gente sabe que tem potencial para mudar, a gente sabe que tem potencial para se responsabilizar por aquilo, talvez também seja a hora da gente tomar certas atitudes, né? Da gente realmente fazer algo para que a gente deixe de entrar em comportamentos massificados, alienados e que nos afastam desse contato com nós mesmos, né? Da nossa autenticidade. O linear realmente se torna delicado. Até que ponto a gente está pronto para tomar consciência, né? Para se responsabilizar por certas escolhas, e até que ponto essa não tomada de consciência funciona como uma proteção para nós mesmos. Por isso que muitas vezes a psicoterapia ajuda nesse sentido, né? De ajudar a entender que comportamentos estão se apresentando ali e o que está existindo por trás desses comportamentos. A resistência surge justamente entre esse conflito de conservação e de transformação, entre o crescimento versus aquilo que a gente já conhece. E esses dois lados são importantes para a nossa mudança, porque ao mesmo tempo que a gente precisa crescer, precisa se transformar, né? Precisa estar nessa dinâmica da vida, é importante que a gente também reconheça as nossas raízes, que são muito mais sólidas e estáveis. Então você resiste à terapia, falta, atrasa, esquece das consultas, não necessariamente porque você está resistindo ao terapeuta ou ao processo psicoterapêutico, é porque você está resistindo à tomada de consciência produzida desse processo, produzida desse contato, dessa relação que você tem com o terapeuta. Porque a tomada de consciência ela vem junto com inquietações, com a necessidade de mudança. Quando a gente se dá conta do que a gente pensa, como a gente age, o que a gente está sentindo, inevitavelmente vem com esses sentimentos, né? A gente não consegue desver o que a gente já viu, né? A gente não consegue deixar passar aquilo que a gente já deu nome. E aí, por isso que pode ser tão difícil tomar consciência, né? Porque junto com isso vem a necessidade de mudar. E aí eu vou deixar linkado aqui um vídeo que eu já fiz sobre por que é tão difícil mudar. Então, ao invés de a gente pensar na resistência apenas como um recorte do terapeuta ou só do paciente, a gente precisa olhar o contexto, a relação que existe ali. Primeiro, se algum terapeuta, psicoterapeuta, por acaso está assistindo esse vídeo, a gente também precisa analisar na relação se tem algo da gente que termina reforçando essa resistência, né? Se tem ou se não tem, será que tem algo que eu digo, né? O modo como eu lido com aquela situação, será que esse paciente me acessa de alguma forma, me faz sentir certas coisas, termine reforçando também esse comportamento dele? Então, para você que é paciente ou que já passou por isso, será que quando você começa a faltar às sessões, começa a esquecer, se atrasa, interrompe o tratamento no meio, será que é só uma questão de que a terapia não está funcionando, a psicóloga não está dando conta, né? Ou você não gostou do processo, enfim? Ou será que também aí não existe situações, conversas que toquem num lugar onde dói, que toquem num lugar que talvez você não esteja pronto para acessar, que talvez seja algo que te inquieta mais, ou que você não sabe a resposta? Enfim, para pensar um pouquinho sobre esse processo. Por fim, eu vou deixar uma frase do artigo que eu achei linda, que diz assim: resistir é, num primeiro momento, tentar encontrar com as próprias pernas um novo caminho para casa. A melhor maneira de eu saber que você gostou do vídeo é quando você curte, é quando você se inscreve, ativa as notificações, compartilha vídeo com amigos, amigas, pessoas que você ama, que acha que tem interesse nesse conteúdo. E quando você faz isso, me ajuda no crescimento do canal e ajuda o YouTube a distribuir esse conteúdo para outras pessoas interessadas. A gente se vê no próximo vídeo.